Ok, meus amigos, nós estamos iniciando hoje assunto logaritmo. Muito usado e temido por alguns alunos. Porém, logaritmo é nada mais nada menos do que aplicações de fórmulas prontas. Simplesmente conhecendo as propriedades e pronto. Só são 3 propriedades. E uma mudança de base, está resolvido. Um pouquinho de teoria, só para matar a saudade. Definição. Sendo A e B números reais e positivos. Lembre, A e B são números reais positivos, com A diferente de 1. Chama-se logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar à base, tá certo? A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Então, se você observar, me acompanhar, tá aqui, LOG, isso é a abreviatura de logaritmo, log, a gente usa sempre a palavra log, log de B, ó, log de B na base A igual a x. Para resolver isso aqui, a gente chama de resolver, pegue, ó, esse A, ele é chamado de base do logaritmo, o B é chamado de logaritmando, e o x, o resultado, é o logaritmo. Para se resolver, nós vamos pegar simplesmente a base, eleva o que está depois da igualdade, igual a quem ficou. Então, ó, A elevado a x é igual a B. Condição de existência, quem está no lugar do B tem que ser positivo. Quem está no lugar do A, que é a base, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Nós chamamos isso aqui de condições de existência do logaritmo. Então, só existe logaritmo se essas condições forem satisfatórias. Exemplo. Como vou resolver esses 2 logaritmos? Na realidade, a resolução de um logaritmo, nós levamos a uma exponencial. Então, ó, a base, que é 2, eleva quem está depois da igualdade, chamei esse logaritmo de x. Encontrou x, encontrei o logaritmo. Igual a quem sobrou. Então, eu vou ter 2 elevado a x, igual a quem sobrou 8. Então, nós temos aqui uma exponencial, simplesmente resolver a exponencial. Já somos doutores. No lugar do 8, eu posso escrever 2 à terceira. Nos leva x igual a 3. Então, logaritmo de 8 na base 2, o valor é igual a 3, porque 2 à terceira é igual a 8. Mesmo procedimento, vou chamar isso aqui de x. Pega a base, eleva o que está depois da igualdade, igual a quem sobra. Então, eu vou ter 3 elevado a x é igual a quem sobrou, que é igual a 1 nono. 3 elevado a x, 1 nono, eu posso escrever 3 a menos 2. 3 ao quadrado, leva para cima, 3 a menos 2. Nos leva ao x igual a menos 2. Então, eu posso concluir que logaritmo de 1 nono na base 3, isso é igual a menos 2. Valores do nosso logaritmo. Pronto. Isso aqui nós chamamos resolver pela definição. Exemplo bem prático. Pronto. Consequências da definição. A partir da definição, sempre que existirem os logaritmos envolvidos, temos logaritmo de 1. Não me interessa saber qual é a base.
desde que satisfaça a condição, maior do que 0 diferente de 1, é igual a 0. Por que isso é verdade, Pacífico? Pelo simples fato. Se eu resolver esse logaritmo, ó, a elevado a 0, ó, a elevado a 0 é igual a unidade. Então, se eu chamar isso aqui de x, se tentarmos resolver, nós vamos ter 3 elevado a x é igual a 1. Eu posso escrever 3 elevado a x no lugar do 1. Eu posso escrever 3 elevado a 0. 3 elevado a 0. Então, conclusão, 0. Então, fica claro. Logaritmo de 1 em qualquer base, vou reforçar isso aqui. Logaritmo de 1 em qualquer base, satisfazendo as condições de logaritmo maior do que 0 diferente de 1, você substitui esse logaritmo, certo? Você substitui esse logaritmo por 0. Não faça conta nenhuma, simplesmente substitui por 0. Logaritmo de A na base A, ele está dizendo que é igual a 1. Então, vamos ver se isso é verdade. Eu chamo de x. 7, pega a base, eleva depois da igualdade igual a quem sobra. 7 elevado a x é igual a 7. Fica subentendido, quando não tem expoente, igual a 1. Então, x igual a 1. Então, isso é fácil de entender. A elevado a 1 é igual a A. A elevado a 1 é igual a A. Então, por definição, não se faz conta. Na hora que aparecer um logaritmo que esses elementos são iguais, você substitui esse logaritmo por 1. Log de 3 na base 3, log de 5 na base 5, log de 6 na base 6, substitui por 1. Nós temos aqui logaritmo de A elevado a K na base A. Isso é K vezes logaritmo, tá certo? De A na base A, que é igual a K. Vamos só tentar, vamos chamar esse logaritmo de x. Resolvendo, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 9. 2 elevado a x, isso é igual a 2 elevado a 9. Bases iguais nos leva x igual a 9. O que está nos mostrando aqui? Quando eu tiver um logaritmo de A elevado a K na base A, se eu olhar para o logaritmo e esses elementos for o mesmo, ó, você tem como resposta só o expoente. Repetindo, se você olhar para um logaritmo em que essa base dessa potência for igual à base do logaritmo, a resposta é só o expoente. Então, K. Olha aqui. Logaritmo de A elevado a K na base A é K. Ó, 2 elevado a 9 na base 2. Então, a resposta é 9. Aqui nós temos uma potência, a base da potência, e o logaritmo é o expoente. E a resposta foi B. Então, vamos tentar resolver isso daqui para explicar melhor essa definição. Vou chamar esse logaritmo, esse expoente, vou chamar de x. Então, aqui nós vamos ter 5 elevado a x. Logaritmo de 2 na base 5, o expoente chamei de x.
resolvendo esse logaritmo, eu vou ter 5 elevado a x igual a 2. 5 elevado a x é igual a 2. Ora, na realidade, eu tenho 5 elevado a x. Então, esse logaritmo todinho, ele é igual a 2. Vamos explicar para não termos dúvida nenhuma. Se nós tivermos uma base, uma potência, e o expoente for um logaritmo, você tem que observar, olha o que você tem que observar. Se a base da potência é igual à base do logaritmo. Observe que não pode ter nenhum número aqui multiplicando esse logaritmo. Alguns exercícios vou mostrar essa situação. Lembre-se, se a base da potência for igual à base do logaritmo, é como se você cancelasse e a resposta é B. Como se você cancelasse e a resposta é B. Repetindo, se a base da potência é igual à base do logaritmo, cancela e a resposta é B. Então, pronto. Poderíamos ter feito direto nessa questão, isso é só para reforçar. Eu podia, a base da potência é 5. A base do logaritmo de 5 cancela e a resposta é 2. Aqui, uma outra bem simples. Na igualdade de logaritmos, quando você observar bases iguais, implica a igualdade entre os logaritmandos. Alguns alunos dizem, professor, é bem simples. É como se o aluno chegasse e disse, eu corto o logaritmo de um lado e corto o logaritmo do outro. Sobrou x igual a 28. Só que não existe essa operação de cancelamento, mas os alunos têm o hábito de dizer, pessoal, a gente cancela o logaritmo de um lado do outro. Isso não é verdade, mas a ideia seria essa, tá certo? Então, lembre, só reforçando, se eu tenho logaritmo de hipótese, logaritmo de A na base B é igual a logaritmo de C na base B. Bases iguais implica logaritmandos iguais. Então, A igual a C. Pacífico. E se for pacífico diferente, o que eu devo fazer? Calma. Nós vamos chegar nisso, que é a história da mudança de base. Então, igualdade de logaritmo. Lembre as condições. Lembre, quem está nessa posição tem que ser maior do que zero. Quem está nessa posição, que é a base, tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Pronto. Condições de existência do logaritmo. Isso é muito forte. A existência do logaritmo, ela só existe para o A maior do que zero. Quem está nessa posição do logaritmando? O B tem que ser maior do que zero e B tem que ser diferente de 1. Só para relembrar os colegas. Nós temos o hábito, tá certo? De verificar o B, 0 e 1. A gente pode usar B, pode chamar de A. Essas letras você pode chamar a letra que quiser. Certo? Lembre, quem está no lugar, nessa figura, quem está no lugar do A tem que ser maior do que 0. Quem está no lugar do B, que é a base, tem que ser maior do que 0, diferente de 1. Então, nós temos o hábito de trabalhar 2 intervalos. O B tem que ser maior do que 0, menor do que 1. E o B, certo? E o B maior, tá certo? Maior do que 1.
Então, nós temos o hábito de escrever isso aqui. Entre B e 0 e 1, ou B maior do que 1. Ou B maior do que 1. Pronto, eu tenho um exemplo aqui bem simples. Qual é a condição de existência, onde nós chamamos de domínio da função? A existência dessa função. Qual os valores de x que eu posso pegar para que essa sentença ela seja verdadeira? Então, veja. Vou colocar aqui ao lado um logaritmo. Estou chamando de B na base A. Qualquer letra você pode chamar. Então, lembre, quem está no lugar do B, ó, quem está no lugar, aqui, nesse lugar aqui, tem que ser maior do que 0. Quem está nesse lugar tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. É hábito nosso, professor, mudar bastante A e B, essas posições, porque você não tem que decorar a letra A e B. Quem está no lugar do B tem que ser maior do que 0. Quem está no lugar do A tem que ser maior do que 0, diferente de 1. Ó, deixa eu escrever a função de uma outra maneira. Um pouquinho separando. Aqui eu tenho x menos 5 e aqui nós temos x mais 8. Quem está na posição do logaritmando x menos 5 tem que ser maior do que 0. Implica x maior do que 5. Quem está na posição da base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tem que ser maior do que 0, diferente de 1. O x tem que satisfazer todas as três condições. Então, x maior do que menos 8, x maior do que menos 7. Na reta real, x maior do que 5. Quando eu digo x maior do que 5, implica o quê? A ausência da igualdade. É tudo que está à direita do 5. X maior do que 5, tudo que está à direita do 5. Real. X maior do que menos 8. Então, menos 8, nós estamos aqui. Como não tem a igualdade, implica intervalo aberto. Então, eu tenho menos 8. Maior, tudo que está à direita do menos 8. E a outra condição é x diferente de menos 7. X diferente de menos 7 caracteriza toda a reta real, só não entra quem? O menos 7. Então, é toda a reta real, só não participa quem? O menos 7. Só não participa nessa história o menos 7. Ora, para satisfazer as três condições, nós chamamos isso na matemática a interseção. Satisfazer as três condições, nós temos a interseção. E a interseção acontece a partir do 5, à direita do 5. Então, seria a resposta, o domínio dessa função, ou a existência desse logaritmo, só acontece para x pertencente aos reais, tal que x maior do que 5. Ou poderíamos também escrever através de intervalos numéricos, 5 até o mais infinito. Também poderíamos escrever assim, 5 a mais infinito. Porque o intervalo, a ideia de intervalo aberto e fechado,
está relacionado à presença ou ausência do extremo. Como está aberto, maior do que 5, eu não poderia contar com 5. Intervalo aberto, você pode usar o colchete para fora ou o parêntese. Cologaritmo. O que é o cologaritmo? Chamamos de cologaritmo de x na base b, o oposto do logaritmo de x na base b. Ora, o que é isso? O que quer dizer o oposto? Tem uma regrazinha bem simples. Quando você tiver o cologaritmo, é só tirar o có e colocar menos. Então, menos logaritmo de b, ou logaritmo de a, na base b. Logaritmo de a na base b. Ou, se você também poderia falar assim, logaritmo de 1 sobre, de 1 sobre a na base b. Isso aqui é o logaritmo de a menos 1 na base b. Também é menos o logaritmo, tá certo? Logaritmo de a na base b. Então, chamamos de cologaritmo de x na base, de x na base b, o oposto do logaritmo de x na base b. Aqui, o x ele chamou de a, não faz diferença nenhuma, chama de cologaritmo de x, certo? Então, isso é o cologaritmo. Exemplo. Quem é o cologaritmo de 7 na base 3? Então, você tira o có e diz que isso aqui é menos o logaritmo de 3 na base 7. Então, pronto, isso é o cologaritmo. A mesma coisa. Quem é o cologaritmo de 28 na base toda? É menos o logaritmo de 28 na base 51. Não é fácil, esses logaritmos não dá para resolver. Tenho que olhar uma tabela. Mas a ideia do cologaritmo é menos o logaritmo. Agora, nós temos o antilogaritmo. O que seja o antilogaritmo? Certo? O que seja o antilogaritmo? O antilogaritmo, quando você tirar a posição do antilogaritmo, você tem que trocar de posição esses dois elementos. O antilogaritmo de a na base b, o anti, então, é o logaritmo de x na base b é igual a. Então, você quer transformar o antilogaritmo em logaritmo, é só trocar de posição a posição do logaritmo com o logaritmando. E se você for resolver, olha aqui, b elevado a é igual a x. Então, x é igual a b elevado a a. Se você quer resolver o antilogaritmo direto, se você tiver o antilogaritmo, hipótese, de a na base b igual a x, se você quiser resolver direto, sem passar pelo logaritmo, é simplesmente você fazer essa curvinha. A elevado a x, ou a elevado, não é o logaritmo. A b elevado a x é o logaritmo, então fica, aqui você vai ficar com b elevado a é igual a x. Sem necessidade de passar pelo logaritmo. Isso é o antilogaritmo. Exemplo. Pronto. Como é que eu resolvo aqui o x? Se você quisesse, você poderia fazer assim. Eu vou fazer de uma maneira, aqui eu vou fazer de outra maneira. Tira, para tirar o antilogaritmo, você tem que trocar de posição esses dois elementos. Então, vai ficar logaritmo de x na base, logaritmo de x na base 3, isso é igual a 2. Para resolver, resolve o logaritmo. X é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Pronto, que é igual a 9. E aqui, para resolver, nós vamos resolver de uma outra maneira. O antilogaritmo está dizendo que você vai pegar
resolver dessa maneira. 28 elevado a 51 é igual a x. Do mesmo jeito. É como se eu tivesse feito isso aqui. Logaritmo, elimina a presença do antilogaritmo, muda de posição esses dois elementos. Então fica x na base 28, isso é igual a 51. X é igual a 28 elevado a 51. Não há necessidade, nós chegamos à mesma resposta de maneiras diferentes. Tipos de logaritmo nós vamos encontrar, certo? Dentre todos os tipos de logaritmo, dois deles se destacam. Logaritmo decimal. Por ser usado bastante, está dizendo, logaritmo decimal é aquele em que a base é 10. Logaritmo decimal é aquele em que a base é 10. Então, simplesmente, você não precisa escrever a base. Então, toda a vida, certo? Toda a vida que ficar, certo? Toda a vida que você tiver um logaritmo que não tem a base, fique subentendido que é 10. Então, eu posso escrever isso aqui assim, só assim, logaritmo de 2. Já fica subentendido que a base é 10. Apenas por uma questão de comodidade, a base 10 pode, por convenção, não vem indicada. Tá certo? Porque há uma repetição muito grande de tabelas de logaritmos decimais. Logaritmo neperiano, ou chamado natural, é um logaritmo em que tem uma base especial. Essa base tá certo? O número de Euler, ou Euler, tá certo? Esse é um número irracional. Ele no normal, ele não vem com essa notação. A notação que se usa é essa notação aqui. Ln de x. Ou Lx. Essa é a mais usada. Logaritmo, Ln é um Ln de x. Já fica subentendido que é o logaritmo na base e. Essa notação eu poderia ter escrito assim, Ln de x, ou Ln de 2, né? Aqui nós temos o 2, ou L2, L maiúsculo 2. Já fica subentendido que trata-se de um logaritmo, tá certo? Natural. Logaritmo natural. Meus amigos, lembrando aos colegas que toda a vida, vamos imaginar aqui, ó, se eu tenho L3, então, para facilitar, certo? Se eu tiver Ln3, normalmente a gente aconselha é que você escreva dessa maneira, para que você tenha uma visão melhor da presença da sua base. Mas, Pacífico, eu preciso lembrar do valor desse E? Não. É só lembrar que trata-se de uma base do logaritmo natural. Até a próxima aula, meus amigos. Revise. Não deixe para depois. Isso vai fazer grande diferença nos seus estudos.